Forças de defesa de Israel interceptaram um novo ataque aéreo realizado por terroristas do Hamas a partir da faixa de Gaza. A enchente do Rio Grande do Sul é uma tragédia sem precedentes que deixou um rastro de destruição e produziu imagens impressionantes. Depois da pandemia, o Brasil passou a enfrentar uma enxurrada de casos de depressão e ansiedade. Por causa dessas doenças, o número de pedidos de afastamento do trabalho aumentaram mais de 50%. O número de divórcios no Brasil cresceu mais de 30% nos últimos 10 anos, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. No meio de todo esse caos, Deus nos convida ao avivamento real, verdadeiro e bíblico. Reviva-nos, Senhor. Cumpre em nós os seus planos e, através de nós, a sua missão. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos pelo poder da sua graça. Aviva-nos em cada canto e cada área. Aviva-nos, Senhor. O convite de Deus para mim e para você é que o Senhor age em nossas vidas para que o avivamento aconteça. O avivamento onde buscamos a palavra de Deus. O avivamento onde a graça do Senhor pode operar e agir em nós e através de nós. Nós poderíamos ficar aqui parados e nós poderíamos ficar à parte daquilo que o Senhor pode fazer. Agora, exatamente agora, acabou de acontecer um atropelamento aqui fora. E nós vamos ficar parados ou nós vamos nos levantar em oração e clamor, pedindo para que o Senhor socorra. Senhor, nós não temos os recursos todos que podem gritar, ó Deus, o socorro e alcançar por nós mesmos e pelas nossas próprias forças, ó Deus, a salvação física, a salvação espiritual, emocional, até mesmo financeira e relacional. Mas o Senhor que sabe, ó Deus, aquilo que aquela pessoa precisa, a dor que ela pode estar enfrentando ali, que a graça do Senhor, ó Deus, possa dispensar a ela a tua esperança e o teu cuidado. Não apenas, ó Deus, o cuidado humano daqueles irmãos que estão se direcionando ali para cuidar, mas que além do amor visto através das nossas mãos e das nossas vidas, o poder sobrenatural do Senhor traga vida àquela pessoa. Encontre, ó Deus, o recurso sobrenatural do Senhor cuidando. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos. Em nome do Senhor Jesus manifesta, Senhor, a tua graça, manifesta, Senhor, o teu poder, livra, Senhor, de tudo aquilo que não é teu, e opera milagres ali, Senhor. Faça, Deus, com que o Senhor seja visto, o Senhor seja contemplado e o Senhor seja honrado. Nós não sabemos os detalhes, mas o Senhor que sabe, cuida deles ali, Senhor, de forma sobrenatural, e nós que aqui ficamos, toma os nossos corações, para que nós não nos distraiamos em ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, fala conosco, ministra ali, ministra aqui, o poder da Tua graça, o poder da Tua verdade é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O nosso Deus nos convida a ouvir a sua voz, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós podemos andar e ser a voz do Senhor, ser as mãos do Senhor, ser a esperança do Senhor, em todos e quanto possíveis lugares. Você possivelmente está aqui também com sua família e você pode ter, como eu, crianças. Nós temos já preparados para vocês aqui na pregação uma folha em branco. Se você não pegou, você pode pegar lá na recepção, giz de cera, lápis de cor, caso você tenha esquecido de trazer. E para aqueles que já escrevem, para aqueles que já conseguem fazer anotações, também uma folha para ajudar a fazer as anotações da pregação. Eu te desafio a não apenas participar neste momento como culto, mas depois, indo para casa e, quem sabe, chegando em casa, conversar com seus filhos sobre o desenho que foi feito, sobre a palavra que foi anotada, o título, a mensagem bíblica. Queridos, o tema da palavra de Deus, nesse convite que o Senhor nos dá em meio ao caos, em meio ao mundo, em meio às lutas, em meio às batalhas, é que eu e você venhamos nos preparar para o enchimento do Espírito Santo. Você tem se preparado para ser cheio do Espírito Santo? O que, como, de que forma Deus me chama e Deus te chama a viver cheio do Espírito Santo? Nós precisamos nos preparar. O contexto aqui no capítulo 1 de Atos é um contexto onde Deus iria derramar da presença do Espírito Santo, de uma forma atípica, de uma forma especial. Ali eles não viviam ainda a ação contínua do Espírito Santo de Deus como eu e você vivemos.
Mas depois no livro de Atos é descrito e explicado então essas manifestações do Espírito Santo. Porém para nós fica a verdade do convite de Deus para que eu e você nos preparemos para ser cheios do Espírito Santo de Deus, cheios daquilo que Deus tem para mim e para você. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 1, deixa ela aberta aí, daqui a pouco nós vamos ver a verdade da palavra de Deus, a partir do versículo 12, pode colocar a próxima transmissão aí para nós, e deixar nela por favor. O contexto, enquanto você está abrindo aqui, é um contexto do convite de Deus para mim e para você, onde os discípulos, eles estavam sendo preparados ao quê? A descida do Espírito Santo. O que estava acontecendo com eles ali? Nós vimos a semana passada algo, explicamos o contexto de Atos todo, e hoje a gente já vai caminhando um pouquinho mais adiante, onde o Senhor nos mostra que o convite dele para mim e para você é o quê? Buscar a direção de Deus. O Espírito Santo de Deus está vindo. Ali em Atos, o Espírito Santo de Deus está nos convidando através do livro de Atos a sermos cheios do Espírito Santo. Agora, será que eu tenho a direção do Senhor na minha vida? Será que eu tenho a direção do Senhor na minha família? No meu emprego? No meu estudo? Será que eu tenho a direção do Senhor na minha igreja? No meu ministério? Naquilo que o Senhor tem me chamado a viver e desfrutar? É exatamente esse contexto onde os discípulos estavam vivendo, algumas coisas estavam acontecendo que saíam fora do controle dos discípulos, algo desagradável, algo desconfortável acontecia, um dos discípulos havia traído Jesus, consequentemente traído os 12 que ali caminhavam com Jesus, no meio do povo de Deus aquele que trai, no meio do povo de Deus aquele que mente, no meio de Deus aquele que se corrompe, e é exatamente nessa situação, nessa encruzilhada espiritual e organizacional, que a palavra de Deus se manifesta, ensinando-nos, assim como o Senhor dirigiu os nossos irmãos naquela época, nos ensinando a como sermos dirigidos. Quem de nós aqui não se encontra em algum tipo de encruzilhada, onde nós precisamos tomar decisões? Todo tempo, a cada instante, a cada minuto, eu e você precisamos tomar decisões. Será que algum canto da sua vida, será que alguma área da sua vida há algum tipo de encruzilhada, organizacional, espiritual, administrativa, aonde talvez você esteja caminhando com seus próprios passos, na sua própria direção? Ou será que você já está vivendo o avivamento do Senhor, aonde cada plano, cada projeto, cada passo, você consagra ao Senhor? Diante dos desafios que você enfrenta, diante das lutas que você enfrenta, você tem consagrado ao Senhor, você tem buscado ao Senhor, ou em meio a essas encruzilhadas, em meio a esses desafios, você se perde, você se distrai? É exatamente esse contexto que nos ensina a perseverança, a unidade, o discernimento e a direção dos planos de Deus para mim e para você. Entre a ascensão de Jesus e todo o plano que o Senhor organiza e o concluir da obra do Senhor através da igreja de Jesus, nós temos esse incidente na história, ou melhor, será que era um incidente? Você já viveu algo assim? Você está vivendo algo assim dentro da sua casa, dentro da sua empresa, na sociedade, na igreja, aonde pessoas estão se movendo em favor do mesmo objetivo, conhecer a Jesus, desfrutar de Jesus e proclamar a Jesus. Mas aí surge um que parece estar totalmente fora dos planos de Deus, aí surge alguém que parece estar contra os seus planos e você entende que os seus planos são os planos de Deus. É exatamente o contexto de Atos, capítulo 1, a partir dos versos que nós vamos estudar juntos aqui, especificamente do verso 13. Aviva, seja intencional na comunhão. Aviva, seja intencional na comunhão. Ao invés de ler todos os versos, eu vou lendo os versos e explicando e aplicando, tá bom? Então me acompanhe na leitura quando você for para casa, você lê os versos todos numa sequência. O versículo 13 diz assim: quando chegaram, subiram ao cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelotes e Judas, filho de Tiago. Você prestou atenção neste versículo? Qual é a palavra-chave aqui? Alguém pegou?
Alguém conseguiu? O pastor Tatu já disse aqui, ó. Além dele falar, ele fez um gesto que facilita. Quem pegou a palavra-chave desse versículo? Além de todos os nomes que tem ali, tem uma pequena frase além dos nomes. Onde eles se reuniram. Meus irmãos, não existe igreja do Senhor Jesus sem nos unirmos. Não existe. Queridos, é uma falácia, é uma ilusão, é uma loucura achar que a igreja do Senhor é possível caminhar você na sua casa. E você que está aqui, merece palmas, porque você está aqui, porque você já entendeu isso. Mas essa comunhão, ela vai além daqui. Esta comunhão, ela alcança mais e mais. Como está lá na sua casa? A sua comunhão com o povo de Deus, esse reunir em nome do Senhor Jesus. Você percebeu a união? Você percebeu a razão? Já nesse primeiro versículo lido, eles estavam aqui com um único propósito, um propósito claro. Essa reunião do povo de Deus para conhecê-lo, para desfrutá-lo e para refleti-lo. É isso que o Senhor nos convida quando chegaram, subiram ao cenáculo, onde se reuniram. Queridos, se não houver intencionalidade em nós, para nos reunirmos como povo de Deus, nós seremos levados pelos ventos, nós seremos levados pelo agito, nós seremos levados por todo tipo de coisa que acontece. Você tem comunhão com o povo de Deus ou você tem mais comunhão com o povo do mundo? O povo que ainda não conhece ao Senhor Jesus, o povo que ainda não se rendeu, não se submeteu ao Senhor. Salmo capítulo 1 nos convida, nos exorta a o quê? Estarmos sempre meditando na palavra de Deus de dia e de noite, aonde nós seremos cheios da presença de Deus, cheios dos recursos de Deus. E aí a palavra em Salmos nos faz um grande convite e desafio ao mesmo tempo. Atos 1 e Salmos 1. Não se assente na roda dos escarnecedores, nem com eles esteja propositalmente. O que é um escarnecedor? Você sabe o que é? Quem sabe o que é um escarnecedor, levante as mãos, para eu saber. Poucos sabem o que é um escarnecedor. O escarnecedor é aquele que ouve a palavra de Deus, mas a rejeita. Aquele que sabe que Deus existe, mas o rejeita. Aquele que ignora a voz de Deus na prática. Aquele que vive fazendo o que ele quer, ignorando fazer a vontade de Deus. Será que aqui no meio da igreja de Jesus Cristo existem pessoas marcadas por isso? O convite, a exortação, o desafio de Deus para mim e para você é o quê? Que nós nos juntemos propositalmente com o quê? Com aqueles que se juntam para adorar a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, mas não só isso. Mas saímos daqui e além daqui no nosso dia a dia, na nossa comunhão, nos juntarmos propositalmente em comunhão. A aplicação desse versículo é que a comunhão com os crentes fortalece a nossa fé e nos prepara para as obras que Deus tem para nós e através de nós. Você ouviu isso? A comunhão que Deus tem para nós, com o povo de Deus, nos fortalece para a obra que Ele tem em nós e através de nós. Mais aplicações. O que você tem feito para participar e desenvolver a comunhão de forma ativa com o povo de Deus? Você tem se esforçado por isso? Pela igreja, pelo funcionamento da igreja, pelos cultos, pelos ministérios? Você tem se esforçado? Você tem se dedicado? O que você pode fazer para melhorar isso? O que você precisa deixar de fazer para viver a prática da comunhão com o povo de Deus? Aviva, persevere em oração. É o convite do próximo versículo que desenvolve a importância da comunhão, mas a importância de uma comunhão que tem um propósito, que tem um objetivo. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Você ouviu a palavra de Deus aqui, queridos? O quanto disso há na sua vida? O quanto disso há em nossas vidas? O quanto disso há na igreja do Senhor Jesus, espalhada pelo mundo? Será que nós temos nos reunido propositalmente, de forma perseverante e unânime em oração e súplica? Ou será que nós estamos nos acomodando às coisas belas do corpo, do ser igreja, mas estamos ignorando, estamos deixando
partes que são essenciais para que possamos viver o avivamento que o Senhor nos convida. É óbvio, né, que eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas se eu pedisse para levantar a mão, não levante, por favor. Quantos de vocês se identificam como pessoas que de verdade perseveram unânimes em oração e súplica na reunião do povo de Deus? Quantos aqui poderiam dizer, check, eu faço parte disso? Para que haja o avivamento, para que possamos viver o derramar sobrenatural do Espírito Santo, a comunhão é necessária. Esse estar junto com o povo de Deus, propositalmente, mas com objetivos claros. Não é se juntar para comer pizza, não é se juntar para comer um churrasco ou comer uma boa comida japonesa. Não é se juntar para jogar, curtir e brincar, que também faz parte, é muito bom. Eu descobri o esporte, depois de tantos anos, 41 anos de idade, consegui me virar num esporte que tem bola, porque futebol e outros esportes com bola não funcionam. Descobri, estou gostando do beach tênis. Amo me juntar, tem uma galera aqui, dos mais novinhos aos mais velhinhos, que gostam e que jogam. Se a gente se junta para isso, mas em nossa reunião, a gente não propositalmente ter uma comunhão que direto ou indiretamente, a gente ore, a palavra de Deus manifeste-se em nós, é vazio, é pouco, Deus tem mais. Entende que não é nem para abrir mão da comunhão, da diversão, da boa comilança, mas também não é para abrir mão daquilo que deve nos unir? Queridos, que as nossas uniões sejam sempre propositais, que as nossas uniões elas sejam marcadas de forma a unânimes, perseverarmos em oração e súplica, que não falte nas nossas comunhões a oração e a súplica, que não falte nas nossas vidas a comunhão, e que a comunhão seja cheia de oração, em nome de Jesus. Explicações: os discípulos juntamente com as mulheres e a família de Jesus perseveravam em oração. Isso destaca a mim e a você a importância da perseverança, da oração comunitária, Você ouviu isso? A Bíblia é um livro incrível de Deus para as nossas vidas, de um Deus que fala em um mesmo capítulo. Eu fico maravilhado. Se você abre a sua Bíblia lá em capítulo 5 de Tiago, a palavra de Deus diz assim para mim e para você, que Elias era humano como nós, e ele orou e a chuva parou. Ele orou e a chuva voltou. Um homem, humano como eu e você, ora e move algo que o ser humano não pode mover. Nesse mesmo capítulo, a palavra de Deus diz para mim e para você, que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E tem uma condição: para que sejam curados e libertos é necessário essa comunhão. Para que seja liberto e curado o povo de Deus, a igreja de Deus, a família de Deus, o povo, ou cada um, é necessário comunhão proposital, oração unânime e oração conjunta. A oração pessoal e particular é necessária. O Senhor Jesus, Ele nos disse de forma metafórica, nos ensinando que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que está em secreto nos ouvirá, mostrando a importância desse tempo retirado dessa comunhão. O Senhor Jesus saiu diversas vezes e retirou-se para orar, em lugares retirados, lugares solitários, onde Ele podia desenvolver uma comunhão íntima com Deus. Ele fala sobre a comunhão íntima pessoal com Deus, mas a palavra de Deus também diz que nós devemos orar o tempo todo, em cada circunstância. Tessalonicenses nos ensina sobre isso, 5,17. Agora não lembro se é primeiro ou segundo. Segundo, né? Quem lembra aí para me ajudar? Segundo ou primeiro, Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar, orem em cada circunstância. O Senhor nos convida, o Senhor nos desafia, mas preste atenção na mensagem desse texto. Perseverança e oração, o quê? Alguém pode me dizer a palavra? Comunitária, conjunta. Queridos, é isso que Deus está nos chamando. Para que nós possamos viver a direção de Deus, nós precisamos ouvir essas coisas simples, que às vezes nós estamos nos distraindo, fazendo com amor, fazendo com dedicação, fazendo o nosso melhor, mas distraídos de alguns pontos. Devemos cultivar uma vida de oração constante, comunitária também, como esse texto nos ensina, sempre buscando a direção e a presença de Deus. Aviva, assuma a liderança. Olha o que o versículo 15 diz.
Você ouviu a palavra que eu tentei resumir desse versículo que eu vou ler para você? Ouça, preste atenção porque essa palavra ela é muito importante para cada um aqui, porque Deus quer usar cada um de nós em lugares diferentes, em questões distintas, porque todos nós podemos liderar e todos nós podemos mover pessoas. Aviva, assuma a liderança. Verso 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão reunida era de cerca de 120 pessoas, e disse, e o texto bíblico continua. Queridos, Pedro se levanta no meio do povo de Deus, e ele então decide agir em prol daquilo que o Senhor estava fazendo. Vamos lembrar o contexto aqui do capítulo 1? Primeiro eles estavam retirados com Jesus, lembra? E Jesus disse, olha, não desçam até que o Espírito Santo desça ali na vida de vocês, se revele na vida de vocês, marque a vida de vocês. Mas agora, no texto um pouquinho à frente, Pedro entende que tudo aquilo que eles já queriam fazer, que o Senhor Jesus já havia dito que era para fazer, a proclamação, o desenvolver a obra, o desenvolver a igreja, agora é necessário continuar. Levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Pedro assume uma posição de liderança. Assumir uma posição de liderança não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com posição, mas tem a ver com identidade. Quem é Cristo? Quem é Deus em minha vida? Quem eu sou em Deus? E por saber quem Deus é, e por saber quem eu sou, e como Ele me fez, e as habilidades que Ele tem me dado, eu me disponho a servir aonde eu estou. E eu me levanto como líder dentro de casa, quando na minha casa a Bíblia não está sendo lida, como nós claramente ouvimos no domingo passado pela manhã. Eu me levanto para desenvolver esse encher-se do Espírito Santo, como nós ouvimos domingo à noite passado. Ou como nós ouvimos hoje de manhã, a importância de desenvolvermos a fé, que é a certeza daquilo que eu não vejo. Fé é o quê? Crer naquilo que é invisível, mas crer na palavra daquele que se faz visível através de sua criação. E então quando nós vivemos essas verdades de Deus, eu posso instigar a minha família, minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, meu patrão, meu empregado, minha comunidade de amigos. Você percebe esse convite de Deus? Você percebe essa simplicidade do texto bíblico que nos revela palavras importantes que mudam as nossas vidas? Levantou-se Pedro. Levantou-se o Walter na casa dele em nome de Jesus. Levantou-se o Walter na padaria que ele foi comer em nome de Jesus. Levantou-se o Walter enquanto está no clube, cuidando do seu físico, ou curtindo e desfrutando uma partida de beach tênis. Levantou-se o Walter no caminho da igreja para cá. Levantou-se os irmãos que foram socorrer alguém que sofreu um acidente lá. Levantou-se. Qual a sua posição? Aonde Deus tem te colocado? Na liderança que Deus tem te dado? No título que Deus tem te dado? Eu comecei dizendo que liderança não é posição, e liderança não é necessariamente posição, corrigindo-me, não é necessariamente uma questão de título, mas eu tenho uma pergunta. Para que Deus te colocou onde você está? Para que Deus te deu o título e a oportunidade que você tem? Você precisa perguntar para Deus. E ao colocar-se à disposição de Deus, você está se levantando. Ao colocar-se à disposição do Senhor dentro da sua casa, com os seus filhos, na sociedade e na igreja, você cumpre o objetivo que Deus tem para você. A liderança espiritual deve ser exercida com coragem, com sabedoria e com ousadia. Você me ouviu? Falta-nos ousadia. Ah, mas ninguém está orando lá em casa. Ah, mas ninguém ora lá na igreja. Ah, ninguém ora na sociedade. Que ninguém. Deus não está falando com o outro, Deus está falando comigo. O problema sou eu. Porque quando eu mudar o meu posicionamento, os demais é com o Senhor. Eu oro e os amo. É só isso que o Senhor pede de mim e de você. Mas Deus nos chama a sermos líderes que mobilizam o povo ao avivamento. Que mobiliza o povo a amar o Senhor, amar a palavra de Deus e amar a presença de Deus. A liderança espiritual deve ser exercida com coragem. Especialmente... ouça isso, em momentos de crise. Você percebeu que o que estava acontecendo aqui com os discípulos era a crise? No momento onde Jesus
está ali, depois de ressuscitar, passando 40 dias com eles, o momento onde o poder de Deus através do Espírito Santo seria contundente, como as Escrituras revelam, como os livros históricos revelam, e a mensagem de cura, a mensagem de esperança, a mensagem de paternidade, a mensagem de vida e de salvação alcança o mundo. É exatamente neste momento que tem a crise, e no momento de crise, Deus levanta aqueles que se dispõem e então se levantam em direção de cumprir a obra do Senhor, de cumprir o chamado de Deus aonde nós estamos e vivermos o avivamento de Deus. Aviva, lide com a traição. Olha a verdade do versículo 16. E antes de falar sobre a verdade do versículo 16, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe lidar com a traição? Você está sendo traído por alguém agora? Você está lidando com alguma traição que você ainda não resolveu na sua vida? A palavra de Deus nos ensina a sermos avivados e vivermos o plano de Deus em nós e através de nós em cada uma das circunstâncias. O versículo 16 nos mostra que Deus pode usar até as falhas humanas para completar o seu plano de edificação. Olha o versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Pedro cita as Escrituras para explicar a traição de Judas, mostrando que tudo estava dentro do plano de Deus. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. O problema é se nós estamos ouvindo tudo que nós ouvimos até agora. A questão é se nós estamos no plano de Deus. Porque é fácil colocar a culpa toda no traidor. É fácil colocar a culpa toda naquele que errou e naquele que falhou. Quando na verdade o povo de Deus é descrito como eu e você. Vamos exemplificar eu e você? Olha para os 12 discípulos. Nos 12 discípulos, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que caminharam, viram e presenciaram os milagres e sinais, a própria vida do Deus encarnado na terra, há um traidor. Você acha que você vai estar livre de lidar com traidores dentro da igreja, dentro da sua casa? Quem diz então na sociedade, né? O que dizer então na sociedade? Mas a questão não é se nós vamos enfrentar traidores. A questão é se nós estamos vivendo o plano de Deus. É se nós estamos permitindo que o plano e o projeto de Deus se cumpra. As Escrituras já haviam dito que iria haver um traidor. Estava predito, iria acontecer. Tantas coisas em nossas vidas, o Senhor já sabe que vai acontecer. Mas nós usamos essas circunstâncias e nós vamos adiante, entendendo o plano de Deus, e usando essas situações para dependermos mais de Deus. Você ouviu o que eu falei para você? Nós estamos usando a traição como uma confronta, onde eu brigo com o outro, como se a minha briga fosse com o outro, ou me lembro daquilo que Deus nos falou em Atos 1, a semana passada, que eu preciso saber quem é o meu inimigo. O meu inimigo é Satanás. O meu inimigo é o diabo. O meu inimigo não é a outra pessoa. A outra pessoa pode estar completamente nas mãos de Satanás e deixando ele agir. Mas por mais entregue que o outro esteja nas mãos de Satanás, eu e você podemos cumprir o plano de Deus. Você está entendendo isso? Quando nós sabemos quem é o nosso inimigo, quando nós entendemos a questão do lidar com a traição, nós vamos lidar com a traição entendendo que tudo pode fazer parte do plano divino, nos submetendo a depender mais de Deus, a buscar mais sabedoria de Deus, a orar mais, a nos consagrar mais, a lutar mais com aquilo que o Senhor deseja, à luz da sabedoria bíblica, como nós estamos buscando fazer. Para entender e enfrentar as dificuldades e traições em nossas vidas, é necessário mais de Deus, mais da palavra de Deus e mais de confiar que em todas as coisas o Senhor faz com que coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Fazermos a tua vontade, vivermos a sua vontade, refletirmos a sua vontade. Aviva, lembre-se das falhas humanas. Queridos, o versículo 17 diz, porque ele era contado conosco e teve parte nesse ministério. Judas não está fora da história como um imprevisto que apareceu na agenda de Deus. Judas está ali como algo que o Senhor já sabia. E em sua infinita grandeza e sabedoria permitiu para os seus planos maiores. Quando eu entendo isso, quando eu me lembro de que o humano é falho,
Eu me lembro daquilo que o pastor Tatu pregou hoje cedo e me desafia. Deus me levou, ou me leva, ou me convida a confiar nele e não em homem. Nele e não nem homem, o homem o outro ou o homem eu mesmo, mas a confiar nele. O ser humano falha, para de confiar no ser humano, para de depender do ser humano. Sirva ao Senhor, ame ao Senhor, viva o plano do Senhor. Você está vivendo o chamado de Deus para a sua vida? Porque se você estiver vivendo, as coisas que acontecerem, as traições que acontecerem, elas serão apenas uma parte, dentro de tudo aquilo que o Senhor está te moldando, dentro de tudo aquilo que o Senhor está lhe lapidando, para que a obra maior dele aconteça na sua vida e através da sua vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Mas versículo 29, com o fim de nos moldarmos, de sermos moldados à imagem e semelhança de Cristo. Aviva, reconheça a consequência do pecado. Querido, isso daqui é forte demais. Preste atenção no versículo 18. É assustador, é desesperador, querido. É mais fácil eu pular esse ponto da pregação, seria muito mais fácil. Mas está aqui na palavra. E a palavra é viva, ela é eficaz. Ora, este homem adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade. E caindo de cabeça para baixo, rebentou pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. Será que tem alguém, será que tem algo acontecendo na sua vida em alguma área? Que você percebe a sua vida exatamente como a vida de Judas, que ao andar em seus próprios caminhos, ignorar a voz de Deus, trair ao Senhor por sua própria vontade, por sua própria conveniência, por recursos, trocando o Deus de toda a graça por uma falsa graça, trocando o Deus de todas as dádivas por uma falsa dádiva. O resultado é morte trágica. O resultado é consequência devastadora. O resultado é uma desgraça que precisa ser dita como rebentar pelo meio todas as suas entranhas sendo derramadas. Queridos, o Senhor não nos fala de pecado, porque o Senhor quer mostrar a nossa feiura. O Senhor nos fala de pecado, porque Ele quer mostrar toda a pureza dEle, e que você não é confiável, eu não sou confiável, nós não somos confiáveis em nossos sentimentos e emoções. Volto para a pregação de hoje de manhã com o pastor Tatu. A fé não é sentimento, mas a fé é confiar em Deus, confiar na palavra de Deus e confiar na pessoa de Deus. E quando nós estamos assim, nós conseguimos dizer não para o pecado. Qual pecado o diabo tem te humilhado? Através de qual pecado você tem sido rebentado? Suas entranhas estão sendo derramadas. Devemos estar atentos à consequência do pecado e viver de maneira justa e íntegra. Sabe por quê? Porque seguindo os ensinamentos justos e superiores de Deus para nós vivemos caminhos seguros, nós vivemos protegidos, amparados, guardados, socorridos. É isso que Deus deseja para mim e para você. Aviva, reconheça a degradação do pecado. Olha o versículo 19. E foi conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Queridos, perceba uma coisa, quando Deus denuncia o seu pecado, quando Deus denuncia o meu pecado, seja ele de orgulho, seja de indiferença, seja de frieza, seja de viver uma vida cristã que a igreja se agrada, mas que Deus desagrada, seja o que for, pecados considerados como lícitos ou ilícitos, quando Deus denuncia o meu pecado, quando Deus denuncia o seu pecado, Deus está nos preservando de sermos destruídos, de termos as nossas entranhas dilaceradas e jogadas ao chão, de sermos expostos a outros, a ponto do nosso pecado se tornar um símbolo de desgraça, da nossa vida se tornar um símbolo de vergonha. O Senhor deseja nos amparar, o Senhor deseja nos perdoar, o Senhor deseja nos curar, e o Senhor deseja nos levantar por caminhos superiores, por caminhos nobres, seguros, que não há falha, não há insegurança. Aonde Deus está te chamando? Aonde Deus está te chamando? Ele não vem falar uma palavra dessa para lhe condenar, Ele não vem falar uma palavra dessa para que você saia daqui desanimado, entristecido, mas para que você seja livre da desgraça de ser destruído em suas próprias entranhas, envergonhado pela sociedade. Será que tem alguém aqui que em seus pecados, há
tanta reputação e legado distorcido, há tanta vergonha, que você já não tem mais esperança? Eu quero te dizer uma coisa. 1 João 9 nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O texto bíblico ele é tão enfático, que a palavra de Deus nos diz aqui, que Ele perdoa e Ele purifica. São palavras que são sinônimos para Deus dizer para você que Ele limpa, mas que Ele te torna limpo. A mesma palavra de Deus nos diz que pecado confessado o Senhor joga no mar do esquecimento, aonde nada e ninguém pode alcançar. O sangue de Jesus, uma única gota do sangue de Jesus em Hebreus, nos é dito que é suficiente, uma única ablação, uma única apresentação do sangue de Jesus, ofertado em seu lugar, em meu lugar, é capaz para lidar com os nossos pecados passados, presentes e futuros. Você está depositando em Deus os seus pecados? Você está confiando em Jesus a sua purificação? Viva perdoado, viva restaurado, e assim você vai viver avivado, vivendo o melhor de Deus em você e através de você. Cuidado em viver entregue a esses caminhos perigosos. Reviva, confie no plano divino. Versículo 20, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Pedro cita Salmos para nos mostrar que a traição e substituição de Judas foram preditas nas Escrituras, destacando o cumprimento do plano divino. Queridos, talvez você esteja vivendo um momento, em alguma área da sua vida, que parece que tudo é desgraça, parece que tudo é caos e parece que Deus não está te ouvindo. Tente se colocar no lugar desses nossos irmãos e daquilo que eles estavam vivendo. Tente agora se colocar no lugar dos 12. E ao colocar-se no lugar dos 12, você vê um traidor. Você vê um daquele que prejudica você, todos aqueles que estão caminhando com você, e tudo que vocês fizeram, visivelmente, humanamente falando, na perspectiva humana, e ainda trai o seu próprio Senhor, aquele que veio para te dar vida. A gente fica irado só de pensar, não é? A gente fica incomodado só de imaginar essa situação. Mas eu sei que a gente enfrenta essas coisas, dentro de casa, na sociedade, na igreja. Mas quando nós entendemos que tudo isso pode fazer parte do plano de Deus e que eu posso confiar nele, e apenas obedecer, temer, orar, me juntar com o povo de Deus em santidade, dependência, obediência, clamor, comunhão, clamor, comunhão, clamor, comunhão, eu sigo fazendo a minha parte em esperança. As Escrituras destacam o cumprimento do plano de Deus, que já avisava sobre essa substituição. Descanse, o Senhor há de cuidar, mas não descanse de braços cruzados. Não descanse parado, descanse orando, junto como o povo de Deus, como em Atos somos exortados a fazer, como os nossos irmãos fizeram e viveram o avivamento do Senhor. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, devemos confiar em seus planos, eles se cumprirão, mesmo em meio às dificuldades. Aviva, oriente-se pela direção divina. O versículo 20, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, presta atenção agora, mostra qual destes tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então lançaram sorte sobre eles, e a sorte caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Queridos, no meio do desastre, no meio do caos, no meio onde sofremos traições, no meio do momento onde nós ficamos desconcertados em casa, no trabalho, na sociedade ou na igreja, Deus nos convida a discernir, Deus nos convida a ter direção segura. Não é emocional, não é circunstancial, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Por mais injustiças que você viva, você prestou atenção no texto? Primeiro eles oraram, de novo oração, e de novo oração do povo de Deus junto. Orando disseram, no plural: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, apresente-se diante do Senhor a sua causa, a sua situação. Mostra qual deste tens escolhido, para que tome parte nesse ministério apostolado. Apresente diante do Senhor a sua situação, apresente diante do Senhor. E então,
tem uma coisa que nós batistas às vezes gostamos de pular. A gente gosta de, parece que apagar algumas partes da Bíblia, né? É difícil de explicá-las. E lançaram sortes sobre eles, e a sorte caiu sobre Matias. Gente, a caminhada com Deus, ela é real, ela é histórica, ela é científica, ela é arqueológica. O Senhor manifesta Ele e a sua obra em todas as coisas, de forma lógica, mas ela também é sobrenatural e ela também é mística, sim. Aqui esses homens oram, aqui esses homens pedem confirmação para o Senhor de forma mística, lançando sorte, algo cultural no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Mas há algo interessante também, o voto comum. Eles oram, eles perguntam para Deus e eles ainda se juntam para avaliar aquilo que eles oraram, a confirmação de Deus que eles pediram, e eles juntos se votam para fazer a vontade de Deus, escolher a vontade de Deus. Gente, a igreja do Senhor não é uma brincadeira. A nossa vida pessoal não é uma brincadeira, sua família não é uma brincadeira, seu trabalho não é uma brincadeira, seus estudos não são uma brincadeira. Busque direção de Deus, do jeito de Deus. Os discípulos oraram a Deus para que Ele lhe desse a direção entre os dois candidatos. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, ou Matias, deve tomar o lugar. E a palavra de Deus nos mostra que Matias é o escolhido. Cuidado, pais, mães, para que vocês discernam aqueles que os seus filhos caminharão como amigos, como paquera, como namoro, como casamento. Cuidado com aqueles que nós vamos escolher para liderar os ministérios da nossa igreja. Cuidado com aqueles que nós vamos escolher para liderar a nossa política. Cuidado com a escolha com que vocês fazem de cada um de nós líderes, incluindo nós pastores, com todas essas mesmas direções. Devemos sempre consultar a Deus em decisões importantes, triviais do dia a dia ou grandiosas, confiando que Ele conhece o coração de todos e guiará as escolhas. Aviva, procure consistência na liderança. Olha o que o versículo 21 a 23 nos diz. Primeiro eu vou te contextualizar. Continua tratando desse processo de escolha, de substituição de Judas, e aí o versículo 21 a 23. É necessário, pois, olha a seriedade desse texto, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se torne testemunha conosco da ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha sobrenome Justo, e Matias. Esses versículos nos mostram a importância de selecionar líderes que tenham um testemunho verdadeiro e sejam frutos vivos de caminhar com Jesus. Nós escolhemos líderes dentro das nossas casas, nós escolhemos líderes dentro dos ministérios dessa igreja, nós escolhemos líderes políticos, nós escolhemos pastores, com base no quê? Com todo esse discernimento que nós acabamos de ver? Com o principal objetivo de ver frutos vivos de terem caminhado com Jesus? Independente de quem era, até para selecionar os dois, eles colocaram um critério. Qual era o critério? Ter vivido com Jesus, ter frutificado com Jesus. Essa é a base, o restante é apenas um detalhe a mais. A escolha de um substituto para Judas não foi feita de forma aleatória. Nossas escolhas não podem ser feitas de formas aleatórias, sejam elas pequenas, sejam elas micro ou macro. Foi um processo criterioso que envolveu buscar pessoas que tinham uma caminhada consistente, um testemunho fiel a respeito da ressurreição de Jesus. Você e eu temos buscado esse compromisso e essa verdade em Deus e com Deus, na história de nossas escolhas, nas decisões que nós fazemos? Ouça o que eu vou te dizer agora. Reconheça que a liderança na comunidade de fé requer integridade e autenticidade. Quando eu preparei isso, eu ainda falei para a Thalita no final, quando eu estava revendo agora à tarde, as crianças dormindo e eu orando, revendo, eu disse, eu não sou um desses daqui não. Humanamente não mesmo. Mas há uma diferença que me faz estar aqui e querer estar aqui pregando a palavra de Deus. Eu não sou alguém que não erra, não sou alguém que não peca. Nós líderes, todos erramos, todos pecamos, seja dentro de casa ou seja dentro da igreja. Para que fique evidente a grandeza somente do Senhor. Então fique mais evidente que o Senhor usa pequenos, para que fique nítido que é só Ele
o digno. Mas tem uma grande diferença: ser irrepreensível. Abra sua Bíblia e leia quando você chegar em casa, livros bem pequeninos que em 10 minutos você lê todos eles. Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Livros que foram escritos a respeito de lideranças espirituais. Como deve ser um líder, o que o líder precisa ter. E você vai ver rapidinho ali no começo, um líder precisa ser irrepreensível. Ser irrepreensível não significa não pecar, não significa não errar, mas significa que ele pediu perdão, significa que o pecado não está o dominando, significa que ele assume seus erros, pede perdão e continua seguindo. Que a nossa igreja, que os nossos pastores, a começar em mim, que os nossos líderes, a começar em você, aqui na igreja, na sua casa e na sociedade, sejamos líderes irrepreensíveis. É por isso que eu posso ficar, é por isso que você pode ficar. Integridade e autenticidade. Tem uma palavra, uma frase para encerrar essa pregação como um todo, ela está ali na transmissão, vou pedir para colocar para nós. E eu quero pedir que você se junte comigo em lê-la. Primeiro leia essa frase, pense nessa frase, pense em tudo que você ouviu aqui da palavra de Deus. Aonde você não tem discernido, aonde você não tem buscado direção de Deus. Leia essa frase e pense agora, um pouquinho. Vou chamar já para o pessoal do louvor e vindo. Eu vou contar até 13 e agora eu vou pedir que você pregue essa verdade para mim e para quem está à sua volta, bem alto, como um grito do chamado de Deus para mim como indivíduo, para mim como pai, para mim como alguém na sociedade, para mim como pastor e para você em cada uma das áreas aonde Deus também tem te colocado. Amém? 1, 2, 3 e... Amém, amém. Você percebeu que o sua está com S maiúsculo? Não é a tua, nem a minha, mas é a direção do Senhor, a sua direção, a sua direção. Busque a Deus em cada decisão, escolha líderes com sua orientação e então viva as bênçãos do Senhor. Que isso me guie na política, que isso me guie em casa, que isso me guie na sociedade, que isso me guie na igreja, que isso nos guie em cada um dos nossos lugares. De olhos fechados e cabeças baixas, eu vou pedir que você se levante, ficou já sentado bastante tempo, levante-se, de olhos fechados, cabeças baixas, eu quero orar com você. Você está precisando tomar alguma decisão? De olhos fechados, cabeças baixas, você está precisando tomar alguma decisão? Será que tem alguém aqui que tem ouvido tanto de Jesus, ou talvez ouviu hoje, e precisa se posicionar em decidir de que Deus seja a direção da sua vida? Talvez você precisa se comprometer com uma igreja bíblica, talvez você precisa se comprometer com o batismo ordenado por Jesus. Coloque a sua vida diante de Deus agora e permita que o Espírito Santo de Deus ministre na sua vida. Há alguém aqui que... Estamos todos de olhos fechados, não vou chamar ninguém para vir à frente, mas uma decisão tua diante de Deus neste momento. Há alguém aqui que precisa dizer: Senhor, eu preciso tomar uma decisão. E essa decisão muitas vezes é fazer a minha própria vontade, andar em meus próprios caminhos, mas eu preciso me decidir pelo Senhor. Eu preciso me decidir pelo Senhor Jesus que rompeu a história, morreu a minha morte. Tem alguém? Levante sua mão, eu quero orar por você, onde você está. Amém, que Deus te abençoe. Mais alguém? Amém, 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 amém. Mantenha suas mãos levantadas como um gesto, neste mundo físico, mas também que acessa o mundo espiritual. Mais alguém? Amém. De mãos levantadas, olhos fechados, vamos continuar a oração, mas eu preciso lhe dizer algo. Eu lembro de ter dito isso para um rapaz no hospital. Talvez esta seja a sua última oportunidade. E eu me lembro de sair daquele leito de hospital, lá da Santa Casa em Bebedouro. E eu nunca mais vi aquele rapaz, porque aquela foi a última noite que ele suspirou.
Talvez hoje seja o seu último suspiro de oportunidade. Talvez você não vai morrer, mas talvez seja a última chance que Deus está tocando no seu coração para você abrir o seu coração a Ele e dizer: Senhor, eu decido por caminhar contigo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante a sua mão, amém. Tem mais alguém que talvez vai se comprometer com a igreja de Jesus, com o batismo, com o servir, amém, amém. Mais alguém? Amém. Agora você fica com as suas mãos levantadas aí. Eu tenho um convite para nós que já estamos no Senhor Jesus. Tem alguém aqui que quer dizer ao Senhor: aviva-me, Senhor? Eu sou o primeiro que levanto as minhas duas mãos diante do Senhor. Aviva-me, Senhor. Cumpra em mim os teus planos, discirna os meus passos, dirija-me. Eu quero consagrar cada suspiro meu, eu quero consagrar cada passo meu ao Senhor. Se você, como eu, deseja viver essa vida do Senhor, levante a sua mão e vamos comigo orar. Senhor, aviva-nos. Senhor, toma-nos para Ti, cada um daqueles que se manifestam diante do Senhor. Olha, Senhor, para esses que entregaram a sua vida, que decidiram agora caminhar contigo, andar com o Senhor, comprometer-se com a sua igreja, com a Tua palavra, com o batismo, com o Teu povo. Senhor, complete a Tua obra neles em nome de Jesus. Dê força, dê graça, que os desafios, que as lutas, que os inimigos não os parem diante da caminhada contigo em nome de Jesus. Olha, Senhor, para nós que já caminhamos, mas o Senhor tem nos chamado a vivermos o avivamento, a consagrarmos as nossas vidas e vivermos primeiro para o Senhor em tudo que fazemos. Nós queremos, ó Deus, consagrar cada suspiro ao Senhor, cada passo ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos uma vida cheia do Teu Espírito. Prepara-nos para vivermos cheios do Teu Espírito. Prepara, Senhor, para cada decisão, para cada passo, em nome de Jesus. Ah, Senhor, levanta líderes dentro dos seus lares, líderes em suas escolas, líderes em suas faculdades, líderes nessas sociedades e líderes nessa igreja que se levantam para orar, que se levantam para temer o Teu nome, que se levantam para proclamar a Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, aviva-nos em nome de Jesus. Amém, amém.